uma máquina que traz cliente para você, muda seu jogo. É que eu levanto muito essa bandeira. Eu gosto muito, não é que eu gosto, cara, eu enxergo o conteúdo como algo que toda empresa... Ah, você já sabe fazer isso? Cara, eu penso assim, cara, se você já sabe fazer e você não tá dando certo, você não tá tendo o resultado que você quer, é porque ainda você não sabe fazer. Vídeo novo começando no canal. Turma, uma chuva tremenda aqui na cidade aqui, na região onde eu moro. Bastante chuva. Então de manhã tava um trânsito bem chato, sabe? Trânsito bem chato. Nós já chegamos. Hoje é aquele dia nosso que a gente tem alguns afazeres. Vou formular um script de vendas. Na verdade, já tô fazendo esse script de venda. Entrou um negocinho aqui no meu olho. Tô formulando um negocinho de vendas, um script de vendas. Eu vou mostrar para vocês, vou dar algumas dicas do que eu imagino no script de vendas. Vou falar um pouco também sobre hoje tem aula, hoje tem bastante coisa bacana para acontecer, mas é aquele negócio, né? É o que eu sempre falo. É uma repetição que faz a gente chegar à excelência. Acredito muito nisso, acredito que o sucesso ele tem muito a ver com isso, sabe? De você repetir. Lógico, repetir aquilo que dá certo, né? Não repetir aquilo que dá errado. E aí vocês vão estar acompanhando. Tô chegando aqui no escritório. E aí a gente já bate esse papo lá dentro lá. Tomar um cafezinho, né? Convidar vocês para tomar um cafezinho. E a gente bate esse papo. Simbora. Lembra que eu tava falando sobre repetição? Então, tipo assim, o que eu imagino para um script de venda? Você que quer fazer, às vezes, um script de venda. Rafa, mas eu não tenho negócio ainda. E, gente, assim, ó, esse canal aqui eu falo muito sobre empreendedorismo, mentalidade, falo muito também sobre a minha rotina, sobre a jornada que eu tô vivendo, que é uma jornada de construção. Eu vou ser grande, eu busco ser grande. Aqui a gente, como você viu no vídeo passado, aqui a gente tem sonhos grandes e eu estou documentando sobre isso. Então, eu sempre vou estar falando sobre empreendedorismo, sempre vou estar falando sobre essa questão. Só vou ajeitar a câmera aqui um pouquinho. Eu sempre vou falar sobre empreendedorismo, sobre a questão de negócios, oportunidades e automaticamente, cara, eu vou falar sobre vendas, né? Então, vendas eu acho que é uma das capacidades. Uma das capacidades que quem quer chegar, quem quer construir algo grande, tem que adquirir, tem que se capacitar. Eu gosto muito dessa palavra, capacitação. Capacidade, sabe? Você tem que ter essa capacidade de vendas. Então, eu sempre vou estar falando sobre isso. Eu sempre vou estar falando sobre isso. A questão é, quando eu penso num script de vendas, nada mais é do que um passo a passo do que eu tô fazendo, do que tá dando certo, do que tá validando. Só para você ter ideia, eu fiz um script de vendas há pouco tempo para um produto, para um projeto, e deu muito bom, deu certo. Tanto é que eu joguei o script para 5 pessoas, de 5 pessoas, 2 pessoas converteu. Então eu falei, cara, legal, foi rápido ali, na hora ali eu fiz. Aí o que eu vou buscar fazer? Eu vou colocar isso tudo passo a passo, certinho, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4 e assim em diante. Se eu não me engano, vai dar mais ou menos uns de 12 passos mais ou menos para toda essa etapa da jornada, né, desse cliente, desse possível cliente. E aí eu vou fazer esse script. Sempre que eu penso para script? Eu sempre penso, acho que já ficou bem claro que é um passo a passo, é um checklist. Eu aprendi isso há alguns anos, eu quero dividir com você. Pessoal, qual que é a diferença de você ter, às vezes, alguém que te acompanha, alguém que está do seu lado? Você tem um mentor, você tem um professor, você tem um treinador, você tem um coach. Qual que é a diferença? Hoje, a informação, o conhecimento, ele já não é um diferencial, ele é um commodity. Como assim? Cara, é um commodity, já algo comum. Então, tipo assim, muitas das coisas que você quer saber, você já encontra no Google, você já encontra numa IA da vida, a própria IA às vezes faz para você algumas coisas. Então, isso você já tem acesso ao conhecimento. Porém,
Eu acredito muito que a gente está na era da era da comunicação. Como assim era da comunicação? Cara, quem conseguir se comunicar melhor, quem conseguir ter um script melhor de como falar com o seu cliente, de como atrair o seu cliente, de como escutar o seu cliente, esse cara vai estar na frente. É o que eu acredito. Eu acredito muito na comunicação. Acredito que muitas das vezes a gente falha por falta de comunicação. Então, às vezes, o casal falta por falha de comunicação, os pais por falta de comunicação, os irmãos por falta de comunicação, a família por falta de comunicação, o negócio por falta de comunicação, os sócios por falta de comunicação, os funcionários, colaboradores por falta de comunicação, o mundo, a política por falta de comunicação. Então, comunicação é um outro. Lembra que eu falei de vendas? Falei de vendas, estou falando agora de comunicação. É uma segunda capacidade que você tem que adquirir para você fazer realmente a diferença. Eu acredito muito nisso, pessoal. Acredito muito, muito mesmo. Porque não é à toa que é um dos maiores investimentos que eu faço. Eu sempre estou estudando, lendo sobre comunicação, sobre vendas, sobre modelo de negócio. Eu sempre faço isso. Então, esse script é realmente para isso. Eu vou vou fazer o passo a passo. Por quê? Porque a informação ela tá pulverizada, ela tá solta por aí. A informação tá isso, o conhecimento tá solto. Qual que é o diferencial de você ter um mentor, de você ter um treinador, um coach, um professor? É que ele vai listar isso aí para você passo a passo. E coisas que a gente passou por isso essa semana. Essa semana entrou em contato uma parceira nossa e falava assim, mas eu já sei fazer isso. Ah, você já sabe fazer isso? Cara, eu penso assim, cara. Se você já sabe fazer e você não tá dando certo, você não tá tendo o resultado que você quer, é porque ainda você não sabe fazer. A gente tem que ter vamos falar assim, a gente tem que deixar o nosso orgulho de lado, nosso ego de lado. Se eu não alcancei ainda as coisas que eu busco alcançar, é porque ainda eu não sei. Se eu não sei, eu tenho que buscar. E buscar através do quê? É isso que eu tô falando para você. Através de capacitações. Isso faz toda a diferença. Então, se eu não me capacito, fica difícil. E a diferença, quando você está acompanhado, é justamente isso. Que vai ter um checklist, vai ter um passo a passo. José, faz isso. Faz faz o 2, faz o 3, faz o 4, faz o 5, faz o 6, faz o 7. Vou falar as 3 primeiras coisas que eu sempre penso no script, tá? Número 1, mensagem de recepção. Cara, como eu vou recepcionar o meu cliente? Número 2, tira dúvidas, uma pergunta ao meu cliente. Eu quero que ele faça uma afirmação para mim. Número 3, outra pergunta que eu quero que ele faça uma afirmação para mim. Tá bom? Aí tem outras coisas, tem eu entrar em contato de outras formas de comunicação, tem a questão de eu ter um CTA, tem a questão de eu ter um destino. Então, o script é para isso. Por que que eu faço isso? Porque se uma hora você escalar o seu negócio, se uma hora você for escalar o seu comercial, a mesma metodologia, o mesmo script que eu uso, o B usa, o C usa, o D usa, o Y usa, até o W. Então, eu consigo ali fazer um processo. Então, o script faz parte do sistema, faz parte do processo, e é isso que eu vou fazer agora. Turma, vim aqui, tô o dia inteiro aqui no escritório, não sei como vai sair agora essa imagem, que eu tô aqui já escureceu, dá uma olhada, ó. Escureceu bastante. E aí eu tô aqui desde manhãzinha, mas faz parte. Esse aqui já é um segundo dia que a gente tá aqui. Vou entrar aqui no escritório, só vim pegar uma encomenda. E aí eu vim pegar essa encomenda. Cara, tô o dia inteiro aqui no escritório, parar aqui para conversar com vocês rapidamente. Tô aqui o dia inteiro no escritório. Estamos numa fase muito de entrada de parceiros, de novos parceiros. Então eu estou muito focado nisso. Então focado nisso, agora exatamente são as 19 e pouquinho. E aí eu vou ficar ainda mais um tempo aqui, pelo menos mais 1 hora no escritório, porque eu tenho falado com muitas pessoas do Brasil todo entram em contato com a gente. Então eu tenho falado bastante. Então essa fase, eu sempre divido isso, porque quando você está numa fase de prospecção de novos parceiros, é muito intenso.
É muito intenso mesmo. Então tem bastante trabalho, bastante coisa para fazer e a gente está focado nisso. Então, hoje o Adriano está home office, eu estou aqui no escritório. Amanhã a gente tem um treinamento para fazer. Não vai sair nesse vídeo, vai sair em outro vídeo, num vídeo separado esse treinamento que a gente vai fazer aí. E quem sabe a gente consegue bater um papo também com o pessoal de lá, conhecer um pouco. É uma grande empresa aqui da nossa cidade que a gente foi convidado para fazer esse treinamento. A gente vai falar amanhã sobre atração e venda. Então o Adriano vai falar sobre a parte de atração, como você consegue atrair clientes, atrair os melhores clientes, como você faz segmentação, falar um pouco sobre tráfego pago, a forma que a gente pensa sobre tráfego pago, e eu vou falar sobre venda, jornada de cliente, a questão de qualificação do cliente, script de venda, vou falar também amanhã sobre diferença de um cliente físico e de um cliente online, então a gente vai estar falando sobre isso, vai bater esse papo e falar sobre isso amanhã, mas vai sair em outro vídeo, e aí eu vou ficar mais um pouquinho aqui, eu vou mostrar mais um pouquinho do que eu tô fazendo, mas bem dizer, gente, eu fiz a mesma coisa o dia inteiro, tô o dia inteiro fazendo a mesma coisa, cuidei de poucas coisas, hoje eu peguei só para conversar com novos parceiros, então eu tô conversando com novos parceiros, batendo um papo, e para ser um parceiro nosso é muito fácil, tá? Vou deixar aqui abaixo um QR Code, onde você vai ter acesso a uma sala privada, onde a gente disponibiliza aulas gratuitas toda quinta-feira. Então você vai aprender ali como gerar um sistema, como fazer um sistema de aquisição de cliente, como você consegue ter cliente, como você consegue ter previsibilidade. Tem vários métodos ali que a gente usa dentro dessa fórmula que a gente passa para você, desse sistema, né, que a gente passa para você. E se você tiver o interesse, é muito simples, é só vir aqui nesse QR Code aqui abaixo, ou senão eu vou deixar também no link da descrição e eu te aguardo lá. Porque é isso que a gente faz, cara, é isso que a gente passa para as pessoas. Eu estava conversando com o pessoal hoje, várias pessoas, eu converso com pessoas do Brasil inteiro. Eu estava conversando com o pessoal hoje, eu estava passando o seguinte para eles. Gente, demorou para me entender, mas quando você entende um modelo, um mecanismo, uma máquina que traz cliente para você, muda seu jogo. Então é isso que a gente tem buscado passar para os outros empresários, passar para as outras pessoas. Então a gente conversa ali com o empreendedor, com o microempreendedor, com o empresário, com empresas maiores, mas o sistema é o mesmo. Se você não tem cliente, você não tem venda. Se você não tem cliente, você acaba quebrando. Então toda empresa tem que ser focada em vendas e antes disso, aquisição de cliente. Como eu prospecto o cliente. Raquel, tudo bem? Ô Raquel, quem fala aqui é o José da VT. Não, entendo, Raquel. Não é fácil. Não, na verdade, Raquel, acontece todas as quinta-feiras. Pô, que bacana, Rio de Janeiro. Somos aqui do interior de São Paulo, somos da cidade de Marília. A Marília é conhecida como a cidade da tecnologia. Mas você já faz alguma coisa? Já tem uma ideia? Já estudou antes? 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. 42 ligações. Dessas 42, falei com bastante gente ali, pessoas que têm esse interesse ali no que a gente faz, é muito legal, mas é isso, cara, prospecção é isso, por isso que é um dia bem pegado mesmo ali de você entender, ligar para as pessoas, buscar entender o que elas estão precisando, se a gente pode ajudar realmente, se a gente não pode ajudar, o que a gente pode indicar às vezes para o parceiro, cara, ó, vai por esse caminho aqui e tal. Então essa parte a gente sempre busca ser muito consultivo, muito entregar algo para as pessoas. E é isso. Hoje ainda tem mais um chãozinho aqui, não aqui no escritório, já tô indo embora ali, vou ali buscar meu filho, mas amanhã a gente está de volta aí, amanhã acompanha, ó, que é um passo de mágica, a gente já tá no outro dia. Turma, dia novo, né? Outro dia aí, mais um dia, graças a Deus. E aí vou aproveitar aqui, vou ali pegar um pãozinho. Eu tinha um treinamento agora para fazer às 9 horas, mas foi remarcado porque aqui na nossa região tá um tempo de chuva, cara. Então foi remarcado esse treinamento e aí a gente, para a próxima semana, possivelmente esse treinamento vai sair no canal, esse treinamento que a gente vai fazer para uma empresa aqui da nossa região. Acho que até falei isso nesse vídeo já, mas aí foi cancelado por causa da chuva. E é engraçado, falou em chuva, mas agora o tempo tá abrindo. Olha que maluquice. Mas o tempo tava bem fechado, choveu bastante essa madrugada. Vou aproveitar que eu tô mais tranquilo, né? Eu tenho trabalho, mas só na parte da tarde. O
trabalhar ainda hoje é sábado, mas eu tenho um trabalhinho ali que eu tenho duas cal para fazer com possíveis parceiros. E aí, mas aí na parte da tarde mesmo, então vou aproveitar essa manhã aqui, descansar um pouco, com a família, ficar em casa. E vou também aproveitar e pegar um pãozinho pra... Pô, sou apaixonado por pão, cara. Apaixonado, gosto de pão. Evito, tá? Não como pão a semana inteira, mas final de semana, pãozinho aqui perto de casa, assim, perto assim, né? Não é tão perto, mas o pãozinho aqui é bom demais, eu vou lá pegar e vocês acompanharem. Só porque eu falei que aqui tava fechado, tava tempo de chuva, tá friozinho aqui, mas já abriu aqui o tempo, ó. Dá uma olhada. E aqui é o mercadinho que eu vou pegar o pãozinho aqui. Vou dar uma olhada no mercadinho. Esperar aqui aguardar um pãozinho. Você me vê 8 pães? Dá uma olhada, deitadinha. Turma, detalhe, quentinho, bicho. Quentinho, pãozinho quentinho. Eu vou comer esse pãozinho aqui, né, velho? Que ninguém que eu tô esperando a semana inteira por ele. Mais cedo eu tava falando com o meu sócio, a gente trocando ideia ali, e até ali ajustando algumas coisas que a gente tem que ajustar da nova operação que a gente tá fazendo. E algumas pequenas vitórias que a gente vai ter, grande vitória, né? Pequenas vitórias eu falo assim porque baseado naquilo que a gente vê que o projeto pode chegar, são pequenas vitórias. Então é isso, por isso que eu falo pequenas vitórias. Mas eu conversando com o meu sócio ali, e a gente ajustando, um dos ajustes foi referente à gravação de conteúdos ali, né? E eu sou um cara que eu levanto muito essa bandeira. Eu gosto muito, não é que eu gosto, cara, eu enxergo o conteúdo como algo que toda empresa ela tem que enxergar, e também ela tem que entender que isso é um pilar para ela alcançar novos clientes, para ela alcançar autoridade, posicionamento, confiança, fidelização. Essa semana eu escutei isso. Essa semana eu estava falando com uma parceira, a parceira falou assim: caramba, eu queria muito fidelizar a minha marca. Como eu consigo fidelizar a minha marca? Fidelização é muito baseada, a fidelização vem da base da palavra fiel, né? Como que eu consigo que o meu cliente seja fiel à minha marca? E hoje, numa comunicação tão polarizada, eu vejo que a comunicação às vezes era muito... cara, ela tem muita comunicação hoje, às vezes poluída, distribuída de várias formas. Você tem que ter a constância. Então, constância faz toda a diferença. Constância, frequência, empilhamento de ações, empilhamento de conteúdo. Então, eu já faz um tempo que eu provoco o meu sócio, o Adriano, para ele ter um canal de YouTube. Falei, cara, monta um canal, tal, isso, aquilo. Eu ainda não sentei ainda para trocar ideia com ele, para ver se ele precisa de alguma ajuda, o que ele precisa, o que falta para ele ter um canal ali, sabe? Você vai ver que ele é o perfil dele é um pouco diferente do meu, porque eu sou um perfil mais, como pode dizer, ele mesmo fala que eu sou mais RP, né, Relações Públicas, e ele é mais professor. Ele tem um estilo mais professor, ele é mais analítico, é um cara mais de métrica, é um cara até mais sistemático do que eu. Então, às vezes, a questão é essa: qual o formato encaixa melhor? Mas, novamente, eu sou o cara que eu levanto essa bandeira. Se você tem negócio, se você tem empresa, cara, você tem que se comunicar, você tem que ter conteúdo, tem que gravar conteúdo. Tá um tempo bem chuvoso aqui na cidade. Aí é aquilo que eu falei, do nada. Tava de manhã, quando tava mais cedo, fui buscar pão. Tava abrindo o tempo. Agora já fechou o tempo. Tá aí a Digníssima aqui. Como eu vou ficar aqui na parte da manhã com eles, aí a gente resolveu ir almoçar. Então a gente vai almoçar. Vou encontrar meu sócio lá. A gente vai no lugar que a gente gosta de almoçar, comida boa. E aí a gente, chegando lá, a gente bate mais um papo. Seguinte, ó, perrengue, dá uma olhada, grava lá o perrengue. O irmãozinho, ele foi passar aqui, acho que pegou no fio, desligou a luz e agora tá tentando passar aí, ó. Meu filho, toda hora tem perrengue, ó. E um pé d'água da bexiga.
pegar no ângulo que não tem ninguém. Esse ficou aqui dois. Turma, é o seguinte, tô chegando aqui no escritório, mais um compromisso. Vou encerrando o vídeo por aqui, encerrando esse vídeo. Então você viu, acompanhou um pouco aí, bem dizer, dessa semana nossa. Essa semana em que a gente fez bastante coisa, uma semana muito produtiva. Mas você vai acompanhar aí, vai ter muito mais. Então não se esquece de se inscrever no canal, deixa seu like, dá um hype, comenta e a gente se vê no próximo vídeo.